Amanhã, dia 21 de junho, começa oficialmente o inverno. Mas a gente já aqui sente aquele friozinho danado. Meu Deus do céu, a temperatura vai ficar ainda mais frio? Meu Deus do céu, se já tá frio agora, imagine a partir de amanhã, hein? A saga vai ser grande. E mesmo com toda essa situação aqui na nossa região, já dá para sentir os efeitos. A exemplo das dores, exatamente. Tem algumas que aparecem mais especificamente no inverno, que podem variar aí em diversas partes do corpo. Inclusive, nós vamos falar sobre isso no quadro Só Saúde. O doutor já está aqui para a nossa participação. A partir de agora, você confere essa super entrevista e vamos entender mais sobre esse assunto. Só Saúde. Oferecimento Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Pois é, pessoal, tem dúvidas sobre essa questão das dores no inverno, que aparece nas articulações, enfim. Participa conosco, daqui a pouquinho eu vou estar lendo as mensagens no WhatsApp do MD, o número está passando aí na sua tela, já, como eu falei, tá? Eu vou estar lendo, então não esquece de interagir. Mas aqui no estúdio eu recebo o Dr. Felipe, que vai tratar, falar pra gente sobre esse tema tão importante, né, doutor? Bom dia. Bom dia para você, bom dia para todo mundo em casa. É um tema importante sim, né? O inverno está começando amanhã oficialmente, mas lá fora tá inverno, né? Tô até com as dores aqui na junta. Não, mentira, não tô não, mas vamos falar sobre isso. Dores nas juntas, dores no corpo, acontecem mais no inverno? Resposta é sim. É verdade, não é mito. Pode acontecer sim. E a gente vai tirar dúvidas sobre isso agora. Com certeza. E falando em dúvidas, a gente tem algumas perguntas aí que as pessoas já mandaram pra gente, né? Inclusive, vamos estar compartilhando aqui com o doutor para esclarecer. A primeira é o seguinte: por que as dores costumam aparecer nesta época do ano? Muito bem. A temperatura normal do corpo humano, do nosso corpo, é de 36 a 37 graus, nesse intervalo aí. Imagina se lá fora está fazendo 10 graus. Eu sei que João Pessoa não faz 10 graus, mas faz 20 ou menos. Isto é, bem distante de 36 a 37. Para o corpo conseguir manter a temperatura, ele tem que tomar algumas providências. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que contrair um pouco os músculos. Os vasos sanguíneos também se contraem um pouco para evitar que troque calor com o ambiente e perca calor para o ambiente. Então, tudo isso que o corpo faz gera, no final, um efeito dor, que é o quê? Menos irrigação sanguínea nos tecidos, a musculatura fica retesada e dói um pouco. Quem vai na academia e faz muito exercício sabe que dói um pouco. É uma equivalência daquilo ali, na verdade, né? E também o líquido sinovial, que é aquele líquido que tem dentro das articulações, das juntas, ele fica mais espesso um pouco pelo frio. Tudo isso pode gerar dores em pessoas com algumas predisposições. Agora, isso me gerou uma dúvida. Muitas pessoas que, por exemplo, às vezes quebram uma perna e tem uma placa, né? Ou um braço, enfim, elas costumam dizer que elas sentem quando vai chover, sentem quando está se aproximando o inverno, essas coisas, porque acabam causando dores. Isso é verdade ou um mito? É verdade. Então, a previsão do tempo, né? Olha, vai chover hoje que está doendo meu joelho, né? Então, isso é verdade. O que é que acontece? Se o corpo tem esse trabalho para fazer o que eu falei antes, imagina uma pessoa que tem, por exemplo, reumatismo, já tem uma junta um pouco mais inflamada. Imagina uma pessoa que teve uma fratura e colocou uma placa para corrigir. A placa, como a gente fala, é um metal. Está ali parafusada lá dentro do corpo. Tudo bem que ela é inerte, pode ficar lá. Mas ela vai esfriar mais do que outros componentes do corpo. Então ali vai ter mais frio e vai ter mais dor. E realmente, quando o clima começa a esfriar, você vai começar a sentir mais dor ali do que outra pessoa que não tem aquela placa, ou outra pessoa que não tem uma artrite, um reumatismo. Essas pessoas realmente sofrem mais. E como cuidar, por exemplo? Tem alguma recomendação específica para o caso dessas pessoas que têm essas placas, ou de fato é conviver com isso? Veja, quando a temperatura for baixar, não vai adiantar. Algumas pessoas que têm predisposição vão ter essas dores. Então, por exemplo, a gente não pode mexer na temperatura, o mundo é o mundo, né? Então, a gente tem que conviver com ela. Como é que eu vou evitar que essas dores aconteçam em mim? Antes de mais nada, é uma grande prevenção. Você tem que ter um corpo preparado para as adversidades da natureza. Veja, crianças não reclamam tanto disso. Pessoas muito jovens. Pode ver, é raro. Aí você fala, as pessoas mais idosas reclamam mais. Por que será?
Ah, mas aí é normal o envelhecimento do corpo, tá? É normal. Mas, por exemplo, os idosos e as pessoas com predisposições não podem se descuidar de se agasalhar, de fazer exercícios físicos. A maior prevenção às dores corporais no frio é fazer exercícios físicos, é movimentar-se, tá? E lembrando que exercício físico é aquele que você faz na caminhada, faz em uma academia com um profissional de educação física, por exemplo, faz um programa de dança, uma aeróbica, uma coisa realmente de exercício profissional. Mas a atividade física é uma coisa diária, uma coisa do teu dia a dia. Então você pode, por exemplo, colocar mais atividade física no seu dia a dia. Por que você vai subir um lance de escada em um prédio, um só andar, e vai de elevador? Vá de escada. Por que você vai descer 2 lances de escada? Descer e vai de elevador. Vá de escada, porque você já vai fazer exercício ali. Então tem que ter atividade física e tem que ter também exercício físico e boa saúde osteomuscular, isto é, cuidar do seu corpo sempre. Essa é a prevenção número 1, além de hidratar-se mais, que no inverno a gente tende a não ter sede, mas a gente vai dizer, mas eu vou tomar água sem sede mesmo. Então você observa a si próprio, por exemplo, observe sua urina, ela está muito escura, amarelada demais. Aí você vai dizer, eu acho que eu estou precisando tomar água, mas eu não estou com sede, mas eu vou tomar água só porque eu vi a urina assim, e tomar sem sede mesmo. É importante, de fato, tomar água. Eu confesso, senhor, que eu tenho um pouquinho dessa dificuldade, sabe? Mãe fica muito no meu pé, olha, tome água. Mas é importante, não só para essa questão das dores, de tudo, né? Mas para o bom funcionamento, né, do nosso corpo, do organismo como um todo. Sem a água, a gente... Como um todo, a gente acaba sentindo muitos efeitos, né? De fato. A gente tem algumas interações, é isso, Gê? Olha, temos telas aí interativas para fazer perguntas aqui para o doutor. Inclusive, eu estou recebendo outras aqui no nosso WhatsApp, tá? E a gente vai ler daqui a pouquinho para vocês. Mas vamos aí para as perguntas. Dores articulares, né? Como melhorar essas dores articulares? A articulação, que é a junta, né? Que a gente fala, né? A nossa junta é o lugar onde se juntam 2 ossos. Então, por exemplo, o joelho. O fêmur se encontra com a tíbia. E ali tem uma interação entre os ossos. Você não pode deixar o osso com o osso, senão você não aguentaria andar. Sim. Então existe uma junta, que é o quê? Uma cartilagem molinha envolvendo os ossos e um líquido ao redor disso. Isso tudinho constrói a articulação, constrói a junta. No inverno, essa articulação fica um pouquinho menor pela contração dos músculos para gerar calor, para a gente ficar com a temperatura normal, e esse líquido fica mais espesso um pouquinho. Então isso vai gerar um pouco mais de dor. Como é que eu combato isso? Tenha juntas saudáveis. Como? Exercícios físicos durante toda a vida. Não é agora na hora do frio não, tá? Agora é too late, como diz o pessoal, tarde demais. Você tem que estar preparado sempre. Mantenha uma boa saúde física, faça exercícios físicos. Outra, hidrate-se para que essa aguinha fique bem fluida. Não fique sem tomar água. Cuidado que no frio a sede vai embora. Você tem que tomar água pensando e não tendo sede. Sim. Outra, agasalhe-se. Por exemplo, use roupas térmicas. Você pode comprar aquelas roupas, antigamente se chamava ceroula, né? Ninguém fala isso mais, né? Aquelas roupas térmicas, que são aquela roupinha que fica junto do corpo. Você pode, por exemplo, colocar uma roupa térmica daquela e uma calça por cima nos dias mais frios. Tudo isso conta para evitar as dores articulares na época de frio. Doutor, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, ela está passando por uma situação, ela prefere não se identificar, mas pediu para que a gente tirasse essa dúvida aqui. Ela colocou, bom dia. Gostaria de saber se é certo a empresa que trabalha me demitir logo após um atestado de 5 dias, onde machuquei a coluna na hora do trabalho por movimentos ao levantar um saco de cimento. Porque meu atestado foi até sexta e ao retornar na segunda-feira acabei sendo demitido. No caso dessa pessoa especificamente, não é sobre dores do inverno, né? Mas foi um acidente de trabalho provocado aí. E ela quer saber se de fato isso é certo ou não. Na verdade, ela procurou um médico, né, um médico de confiança dela, não sei qual foi, e o médico disse que ela tem que ficar de repouso. Esse atestado, ninguém pode contestar. Se um médico fez a consulta e detectou que ela precisa descansar, ponto. Não há o que questionar. A empresa demitiu, conforme ela está dizendo aí, por algum motivo da empresa. Se há um acidente de trabalho, ela está dizendo que há, né? A pessoa disse que há, tem que ser investigado se houve ou não o acidente de trabalho. E conversar com a empresa o motivo da demissão.
Porque às vezes também a empresa demitiu, não tem a ver com essa dor, não tem a ver com nada, porque a empresa realmente, por algum motivo dela, não tem mais necessidade daquele trabalhador, o que é um direito da empresa também. Então a gente tem aqui um jogo de direitos, né? O direito da pessoa, o direito da empresa. A empresa não tem direito de questionar o atestado dela, provavelmente não questionou. Mas ela tem direito de questionar o acidente de trabalho. Ela terá que falar com a empresa e com o médico de trabalho, que é da empresa, até porque ela pode ser demitida com um atestado demissional. Então o médico vai ver isso. Eu proponho que seja feita uma paz nesse ponto aí. Veja com seu médico de trabalho, converse com sua empresa e os dois vão chegar a um acordo para saber o que aconteceu neste caso específico. Pois é muito importante esclarecer e, de fato, se investigar, né? Para entender ambas as partes. Isso, em tudo na vida a gente tem que sempre olhar todos os lados, porque todos os lados têm direito de ser ouvido. E não é só um direito, é um dever, né? Para que a vida em sociedade fique mais em paz. Com certeza. Doutor, a gente tem mais uma telinha aqui interativa para tirar dúvidas dos nossos telespectadores. Dores musculares. Essas também aparecem no inverno? Pois é, o famoso estou tremendo de frio, né? Como a gente falou antes, em João Pessoa a gente não treme muito não, porque aqui fica 20 graus, né? Mas tem lugar aqui no Brasil que fica 0 grau, 10 graus. Por que tremer de frio? Para produzir calor. Os nossos músculos produzem calor. Vá fazer uma corrida na praia, vê se você não fica toda suada e pegando fogo, porque você mexeu o músculo. Isso é normal. Os músculos produzem calor e vão tremer de frio. No frio, esse tremor, esse recrutamento muscular vai ser maior. Então, mesmo que você não trema visível, você não está vendo tremer, mas saiba que seus músculos estão um pouquinho mais contraídos para produzir calor. E isso, em pessoas predispostas, vai dar um pouquinho de dor, sim. Então, a prevenção a isso é agasalhe-se, tem que se agasalhar e tenha músculos prontos para estes momentos. O inverno vai vir todo ano, não adianta. Então, você tem que estar todo ano pronto para isso. Antes. Agora, não adianta não ficar correndo para a academia agora, que agora é tarde, está doendo já. Você tem que pensar antes, isto é, mantenha um peso corporal bom, alimente-se com produtos alimentícios de boa qualidade que não gerem inflamações no seu corpo. Então, evitar produtos ultraprocessados, evitar produtos industrializados, usar vegetais mais do que outros produtos, controlar o que se come. Qualquer coisa, falar com o nutricionista para ter uma dica, o que for, né? E fazer exercícios físicos a vida toda. Como dizia aquela pessoa, fugiu o nome agora, um desses motivadores, eles dizem, olhe, desde jovem, vá para a academia e nunca saia dela. Ele diz isso, tipo assim, fique durante toda a sua vida fazendo exercício físico. A gente fala academia brincando, não é obrigado a ser academia, não. Você pode gostar de caminhada, né? Corrida, natação, etc, né? Inclusive o exercício físico, para ter uma efetividade boa e não ter outros problemas, tem que ser feito com muito cuidado. Com consultoria de um profissional de educação física, conversando com um médico, pessoas idosas, por exemplo, tem que conversar bem direitinho com o seu médico. Quem já tem alguma doença, já possui reumatismo, tem que conversar com o médico, né? Inclusive, alguém podia perguntar, não perguntaram, quais são os remédios bons que eu posso tomar para essas dores do inverno? Era justamente isso que eu ia perguntar, porque tem muitos, né? Aqueles para dores musculares, enfim. Daqui a pouquinho, então vamos guardar. Guarda aí. Inclusive, você está participando aí em casa, continuando, mandando suas dúvidas. Logo mais a gente vai estar respondendo essas suas interações. Doutor, segura só um pouquinho que a gente volta, tá?